Olá, meus nobres, que a graça do seu Jesus possa alcançar a tua vida. Vamos dando continuidade na nossa maratona de estudo bíblico, cujo tema é o verdadeiro obreiro de valor. No vídeo passado nós aprendemos que uma das características do obreiro de valor é a sua servidão. O obreiro de valor é um servo. O obreiro de valor está à disposição da sua igreja e principalmente de sua liderança. E nós vamos tratar agora sobre uma das características do obreiro de valor, que é dispenseiro do Senhor. O verdadeiro obreiro de valor é um dispenseiro do Senhor. O dispenseiro é aquele que cuida de uma despensa. O dispenseiro é aquele que está encarregado de cuidar de uma despensa. 1 Coríntios capítulo 4 diz que os homens nos considerem como ministros de Cristo. Nós aprendemos que o ministro é aquele que foi levantado por alguém, nomeado por alguém, de poder, de influência, para uma determinada função, para um determinado trabalho ou para uma determinada área. O ministro aqui no grego significa diácono, servo, escravo. E nós aprendemos também que o ministro, ele é um escravo de Cristo. O escravo é aquele que abre mão de sua liberdade. Um escravo é aquele que está a serviço do seu senhor. Um escravo é aquele que não tem liberdade de fala, pois a fala do seu senhor está acima da fala dele. E o ministro de Cristo, ele é um escravo do Senhor. A Bíblia diz que os homens também devem nos considerar como dispenseiro. O dispenseiro é aquele que cuida de uma despensa. A despensa pode ser um armário ou pode ser um cômodo de uma casa que se guardava o alimento ou o objeto. Quando a sorte de José foi mudada na terra do Egito, de preso, de presidiário para governador, ele ficou com a responsabilidade não só de governar, mas de cuidar da despensa, de administrar os cereais, de administrar os grãos, de administrar a parte econômica do seu país, daquele país do Egito. Um obreiro que é um dispenseiro de Cristo é aquele que está encarregado dos dons espirituais do Espírito Santo. Um verdadeiro obreiro de valor é um dispenseiro, é aquele que guarda os dons espirituais do Espírito Santo, como está registrado em 1 Timóteo, no capítulo 4, no versículo de número 14. Que diz da seguinte forma: não despreze o dom que há em ti, o qual te foi dado por profecia, com a imposição das mãos do presbitério. Um verdadeiro obreiro de valor é um dispenseiro, ou seja, ele cuida daquilo que o seu Senhor confiabilizou em suas mãos. Quem se lembra que lá em Mateus capítulo 25, a Bíblia fala sobre a parábola dos talentos, e que o senhor da casa confiou os seus talentos, aquilo que ele considerava ter valor, nas mãos de 3 empregados dele, dispenseiros. Aqueles talentos que Jesus usa ali é uma analogia, uma figura de linguagem. Talento naquela época era uma quantia, tinha um valor bastante estimado, tanto em prata quanto em ouro. Talento era uma moeda naquela época, uma moeda romana.
ou de ouro ou de prata. E Jesus, quando usa aquela analogia, aquela figura de linguagem para falar sobre os talentos, ele estava nos mostrando sobre o valor que os dons espirituais devem ter na mão daquele que é dispenseiro de Cristo. Você que é obreiro é um dispenseiro de Cristo. Então você não pode desprezar aquilo que Deus lhe deu. O dom espiritual não é seu, o dom espiritual não é do obreiro. O dom espiritual dado pelo Espírito Santo é dele, é do Espírito Santo. E sendo que assim como o Senhor da casa voltou em um tempo desconhecido, que esse tempo sinaliza para o retorno de Jesus, que é o tempo que ninguém sabe a que horas o Filho do Homem virá, a que horas aquele que nos contratou para cuidar da sua dispensa voltará. Nós não sabemos disso. Por isso o dispenseiro, ele não despreza esse talento, ele não despreza esse dom. Tem muitos obreiros que desprezam o dom que o Espírito Santo lhe deu. Tem obreiros que fazem pouco caso daquilo que Deus lhe deu. Tem obreiros que não zelam pelo dom que Deus lhe deu. Tem obreiros que, infelizmente, não estão nem aí para os dons que Deus lhe deu, por intermédio do Espírito Santo. Mas o verdadeiro obreiro de valor, não. A figura daquele que recebeu 5, a figura daquele que recebeu 3, que imediatamente foi, levou seus talentos até os banqueiros, multiplicou, trabalhou e esperou o Senhor voltar, o seu patrão voltar para prestar conta. E outra coisa, Deus presta conta daquilo que ele nos deu. Deus presta conta daquilo que ele nos deu. Deus não retira o talento de ninguém. Há quem diga por aí, mas se eu não cantar, Deus tirará meu dom, se eu não cantar, Deus não tira talento de ninguém. Está ali a parábola de Mateus 25 sobre os talentos. Porém, naquele grande dia, ele prestará conta daquilo que ele confiou nas minhas mãos. 1 Coríntios capítulo 3, ali está o tribunal de Cristo, que as nossas obras, elas serão provadas pelo fogo. Deus prestará conta com cada um de nós acerca de tudo aquilo que nós desenvolvemos quando estávamos aqui. Mas o retrato o terceiro personagem que recebeu apenas um talento, enterrou, sabendo que o seu senhor era rigoroso, semeava onde ele nunca semeou, colhia onde ele nunca plantou. Aquele personagem é o retrato de muitos obreiros no nosso meio. Obreiros que sepultaram o seu talento. Obreiros inativos, obreiros inconstantes. Obreiros que estão mortos espirituais. Obreiros que sabem o que devem fazer, o que devem ser, o que devem desenvolver, mas se omitem de fazer. Não cuidam dos dons espirituais, não cuidam de sua posição, não cuidam da igreja onde servem. Desprezam, são desprezadores da função, desprezadores do ofício, desprezadores da casa onde ele serve, aonde ele deveria servir. Aleluia! O dispenseiro não era somente aquele que estava encarregado de cuidar da dispensa, das coisas, daquele compartimento onde estava introduzido, armazenado os grãos ou então objetos de valor, mas ele também estava encarregado de distribuir. Mateus 25:14, sobre os dons espirituais. Ou seja,
O obreiro de valor, que é caracterizado como um dispenseiro à luz da Bíblia, como em 1 Coríntios capítulo 4, ele é aquele que sai distribuindo aquilo que ele recebeu. Aquilo que ele recebeu do seu Senhor, ele distribui. Seu dom é para Deus, seu dom é para a igreja, seu talento é para a igreja. Ele distribui. As pessoas vão até ele porque sabe que ele é dispenseiro. Olha o que o texto está dizendo, 1 Coríntios capítulo 4, que os homens nos considerem ministro, servo, diácono, que os homens nos considerem também como dispenseiro, como aquele que é responsável por guardar aquilo que é de Deus, que é aquilo que tem valor para Deus. Os homens devem nos considerar como aqueles que têm a responsabilidade de dar aquilo que Deus nos deu. Aleluia! Então seja obreiro, um dispenseiro das coisas que Deus confiou nas tuas mãos. Deus não ama os desprezadores de dons. Deus não ama aquele que se omite. Tiago vai dizer que aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, peca, acabou pecando, pecado de omissão. No nosso meio existe muitos obreiros desqualificados para o ofício, porque são omissos, são inconstantes. O inconstante nunca tem ânimo, o inconstante nunca pode, o inconstante nunca dá, o inconstante nunca se doa, o inconstante nunca se sacrifica, o inconstante nunca tem tempo para Deus, nunca tem tempo para os seus líderes, nunca tem tempo para a igreja. Um inconstante, um obreiro inconstante, ele despreza aquilo que Deus lhe deu. Mas o verdadeiro obreiro de valor, não. O verdadeiro obreiro de valor valoriza aquilo que Deus lhe deu. O verdadeiro obreiro de valor é um companheiro. O verdadeiro obreiro de valor é aquele que está para somar. O verdadeiro obreiro de valor é aquele que é leal. O verdadeiro obreiro de valor é como Arão e como Ur, quando na batalha contra Amaleque, a Bíblia diz que Israel prevalecia quando o cajado estava na mão de Moisés e quando ele levantava. Só que a Bíblia diz que as mãos de Moisés eram pesadas. E aí, olha o que é um verdadeiro obreiro de valor. É aquele que coopera, aquele que ajuda. Ele é um dispenseiro, ou seja, aquilo que Deus lhe deu, ele vai dispensando às pessoas. Aí Ur e Arão, quando viram a dificuldade que seu líder estava atravessando, Moisés, eles foram lá e colocaram uma pedra debaixo de Moisés para que Moisés sentasse, sustentaram as mãos do pastor Moisés, um dispenseiro do Senhor, um verdadeiro obreiro, dispenseiro do Senhor, é aquele que olha e diz, não, eu tenho talento, eu tenho valor, o que Deus me deu não é meu, é de Deus, e eu posso usar em prol da obra, em prol da minha igreja, em prol dos meus líderes. Esse é o obreiro de valor. Um dispenseiro do Senhor. O talento de José nunca foi menosprezado. O talento de José nunca foi desprezado. O talento de José nunca foi desperdiçado. Até nas piores situações, José estava à disposição como dispenseiro para dispensar aquilo que Deus lhe deu aos homens. É isto que falta em muitos homens nos dias de hoje. Acorda para a vida, obreiro.
Se coloque na posição de obreiro, de dispenseiro do Senhor. De dizer como Isaías no capítulo 6, eis-me aqui, Senhor. O que falta é isso. O que falta é aquela disposição, como em Mateus capítulo 4, versículo de número 9, os discípulos deixaram tudo de forma entusiasmada. Foram até o Senhor Jesus, se colocar à disposição dele. O que falta é isso para muitos obreiros. Disposição, ânimo. Então, um verdadeiro obreiro de valor é um dispenseiro da graça de Deus, do amor de Deus, da misericórdia de Deus, dos dons espirituais do Espírito Santo aos homens. Esse é o verdadeiro obreiro de valor. Que Deus te dê graça, te dê força, que Deus te anime, que Deus te dê ânimo, que Deus te sustente. Queridos, nós vamos ficando por aqui. E que Deus te abençoe em Cristo Jesus. Compartilhe essa mensagem. E que Deus te abençoe em Cristo Jesus.